Olá, tudo bem? No vídeo de hoje e também nos próximos, nós vamos comentar algumas questões que caíram no Enem de 2019, no Enem do ano passado, e entender como chegar à alternativa correta e também, consequentemente, entender por que as outras opções estão erradas. Tudo bem? Vamos lá então? Questão 27, então. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem, mediante suas atitudes frente às exigências ambientais, representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas, etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referenciais de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico. Então, esse trecho aí, esse texto foi publicado pelo Guedes na primeira edição da revista Motriz, publicada em 1999. É muito importante eu ficar atento às referências de onde os textos foram retirados, porque eles podem me dar pistas, né? Eu posso, através das referências, identificar a qual gênero o texto pertence, ou identificar o público-alvo desse texto. É bastante importante eu prestar atenção nessas pistas, nessas referências que aparecem aí ao longo da prova do Enem. E eu percebo, por esse trecho, que o Guedes é uma pessoa que sabe sobre o que ele está falando, né? Ele é um profissional, um especialista, uma autoridade na área de educação física. Eu consigo perceber isso claramente pela maneira como ele se posiciona, pelas afirmativas, né, que ele apresenta. E também eu gostaria de chamar a atenção para o uso dos conectivos. Lembra que quando a gente estava estudando sobre a redação do Enem, naquela série de vídeos que eu postei, um dos vídeos falava especificamente sobre o uso dos conectivos, que eles são muito importantes para unir o texto, para deixar o texto coeso, coerente. E aí nesse trecho a gente percebe de maneira bem clara que o autor utilizou da melhor maneira possível. Vou tentar até marcar aqui. Ele usa dessa forma, ele usa pelo contrário para apresentar uma ideia oposta, ele usa o portanto para concluir. Então, realmente, os conectivos têm uma função primordial na coesão e na coerência do texto, tá? A gente precisa ficar bem atento ao uso deles. Vamos lá para o comando da questão agora. A educação para a saúde pressupõe, nós já falamos de pressupostos também, é uma conclusão, uma dedução que eu consigo chegar a partir de algo que já foi dito de alguma forma no texto. Pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a. Vamos lá então para as alternativas. Letra A. Adesão a programas de lazer? Poderia ser. Ele fala de opções de lazer ali na terceira linha. Deixa eu tentar marcar aqui também. Ele fala de opções de lazer. Opções por dietas balanceadas? Também. Também ele fala aqui de hábitos alimentares, né? Constituição de hábitos saudáveis? Também. Faz parte do lazer, da dieta, né? Evasão de ambientes estressores? Ele fala também do estresse. Eu estou praticamente apagando, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo. Realização de atividades físicas regulares? Também fala de atividade física. Então, essa é aquele tipo de questão que confunde pelo fato de que, aparentemente, qualquer uma das alternativas poderia ser a alternativa correta, né? Quando eu leio cada uma das opções, eu tenho a sensação de que qualquer uma delas poderia ser a certa. E realmente faz sentido, todas elas fazem sentido. Então, nesse caso, eu preciso levar muito em consideração o centro da questão é eu identificar a palavra-chave. Eu preciso entender que quando eu falo de aderir a programas de lazer, quando eu falo sobre optar por dietas balanceadas, quando eu falo sobre fugir de situações estressantes,
ou quando eu falo sobre realizar atividades físicas, eu estou falando de hábitos saudáveis. Tudo isso está dentro de hábitos saudáveis. É como se eu tivesse um micro e um macro, né? Uma coisa menor e uma coisa maior. Então, a palavra-chave aí, definitivamente, é a expressão-chave, né? Hábitos saudáveis, sem dúvida. E é por isso que a alternativa correta é a letra C, tá? Eu preciso também levar em consideração esse trechinho aqui, ó. Vou tentar colocar uma cor mais clara para não apagar. Aqui, ó. Adquirir e construir de forma individualizada, constantemente, ao longo de toda a vida. Esse trecho está falando de quê? De hábitos. Hábitos são rotinas que eu adquiro, construo, estabeleço, ações, né, que eu pratico de forma individualizada, porque os hábitos que eu tenho provavelmente não são os mesmos que as outras pessoas têm, e eles são constantes ao longo de toda a vida. Um hábito, né, é algo que a gente leva para a vida inteira, né, faz parte da nossa rotina, está incorporado. Então ele está falando aí de maneira bem clara sobre a questão dos hábitos. É a palavra-chave, é o centro da questão. Então, alternativa correta, constituição de hábitos saudáveis. Tudo bem? Vamos para a próxima? Questão 23 agora. Então, a gente tem aí um cartaz publicitário, né, um informe publicitário, com a imagem de um par de calçados e com um texto verbal ao lado. Então, a gente está falando da linguagem mista. É quando eu misturo a linguagem não verbal, a imagem, né, com a linguagem verbal, o texto escrito. Tá? E perceber como essas duas linguagens se relacionam é uma competência, uma habilidade que é muito exigida no ensino médio. A gente trabalha muito com esse gênero textual. Não é à toa que está aí no Exame Nacional do Ensino Médio. Então eu tenho ali um par de calçados, bem gastos, né, bem usados, e o texto que diz: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Essa campanha, esse cartaz, foi produzido pelo Alto Comissariado da ONU, né, das Nações Unidas, para Refugiados. É um órgão humanitário, né? E aí fala assim: nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliada ao texto verbal, tem o objetivo de a. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Não tem nenhuma crítica, né? Aí, nem na imagem, nem no texto verbal. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Poderia ser, né? Porque tem aí a imagem de dois calçados, né? Eu calço, né, os sapatos para caminhar, para andar, para percorrer um determinado trajeto. Poderia ser. Vamos ver as outras alternativas agora. Incentivar a campanha de doações para os refugiados. Em nenhum momento o cartaz está pedindo para você doar nada. Tá? Eu, particularmente, costumo receber bastante correspondência dessa instituição. Até aqui. Eu recebo bastante. Inclusive, eu até indico vocês depois a conhecerem melhor os projetos desenvolvidos por essa agência. Nessa correspondência que eu recebo, eles pedem doação. Né? Eles pedem. Mas no cartaz, não. No cartaz, em momento nenhum, eles falam sobre doação. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados, não tem nenhuma denúncia sendo feita. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados? Sim. Sim. Tá? Quando ele fala que vai calçar os sapatos, ele está falando que vai se colocar no lugar do outro. Ele está falando de uma questão de empatia. Eu vou calçar os seus sapatos, eu vou me colocar no seu lugar, porque eu quero entender a sua situação. Tá? Então ele está te convidando, ele está fazendo um convite para você aderir a essa causa. E eu percebo claramente esse convite pelo uso da primeira pessoa do plural. Né? Eu tenho um sujeito oculto aí, mas eu percebo que é o nós. Né? Nós vamos calçar os sapatos. É um convite que eu estou fazendo. Eu, você, todos nós devemos entender a situação pela qual essas pessoas passam. Então, eu estou te convidando a aderir a essa causa. Tá? De maneira bem clara, bem explícita. E aderir, verbo aderir, né? Quem adere, adere a alguma coisa. Então, eu tenho ali a adesão à causa, com crase,
perfeitamente justificável, tá? Então essa questão fala de calçar o sapato, ou seja, de se colocar no lugar do próximo, fala de dar o primeiro passo, né, de tomar uma atitude, atuar de maneira protagonista, né, de maneira incisiva, e está falando de entender a sua situação, é a questão da empatia, é de se colocar no lugar do próximo, é aderir à causa. A partir do momento que eu entendo a situação dos refugiados, todas as outras alternativas ali vêm como consequência. Se eu entendo a situação dos refugiados, eu percebo que eles passam por difíceis condições de vida, eu percebo que eles percorreram uma longa trajetória, eu percebo que eles vivem numa situação de carência, e em algum momento eu vou me sentir tocado a contribuir, né, financeiramente para melhorar um pouco a situação, a qualidade de vida dessas pessoas. Então, primeiro eu preciso entender, eu estou te fazendo um convite para entender a situação dessas pessoas, para você poder aderir a essa causa. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém e até o próximo.